Aleister Crowley, o Mago de Mil Faces. Espaço Novo Lion. Aleister Crowley, o Mago de Mil FACSI. Por Carlos Raposoli. A Red Rose absorbs all colors but red. Red is there for the only color that is not. This law, reason, time, space. All limitation blinds us the truth. All that we know of man, nature, God. Is just that which they are not. It is that which they through of as repugnant. Uma rosa vermelha absorve todas as cores, menos a vermelha. Vermelha, portanto, é a única cor que ela não é. Essa lei, razão, tempo, espaço. Toda limitação, cega-nos à verdade. Tudo o que sabemos sobre o homem, natureza, Deus. É apenas aquilo que eles não são. É aquilo que rejeitam como repugnante. Aleister Crowley, Liberty, Capitã 40. Um homem cuja vida sempre esteve simultaneamente compartilhada por genialidade e loucura, por criação e destruição, amor e ódio, encanto e desafeto. Que mistérios estarão ocultos na vida e obra desse homem? Cujo propósito sempre esteve muito além de todo o dogma e de qualquer moral, além de todo o êxtase, de toda vida e morte. Talvez poucos tenham as respostas e conheçam os motivos que moveram o pior homem do mundo a reviver o assim chamado culto das sombras. Apresentação. O ano de 1875 da Era Comum foi de grande importância para o mundo dito oculto e para o estudo do assim chamado simbolismo esotérico. Entre tantos e vários acontecimentos, nesta época ocorridos, podemos destacar a morte de Eliphas Levi, a fundação da Sociedade Teosófica e a primeira publicação de Isis, revelada por Helena P. Blavatsky. Em 1875 também nasceram Carl Jung e Albert Schweitzer. Além disto, este mesmo ano testemunhou todo o movimento de grandes ordens ocultas que nos legaram boa parte, se não tudo, daquilo que hoje é conhecido como tradição da magia ocidental. Um outro fato, porém, viria, depois, consolidar-se como um dos mais importantes relacionados à história do ocultismo mundial, o nascimento, na Inglaterra, de Edward Alexander Crowley, de 1875 a 1947, mais conhecido como Aleister Crowley. Mas quem é Aleister Crowley? 2 Carlos Raposo. Espaço Novo Lion. www.telema.com.br. Muito já foi escrito a respeito dessa singular figura que, considerando-se um santo, foi tido o mais perverso homem da face da terra, desse homem, cuja vida sempre esteve simultaneamente compartilhada por genialidade e loucura, por criação e destruição, amor e ódio, encanto e desafeto, cujo propósito sempre esteve além de todos os dogmas, todo o êxtase, além de toda a vida e morte. Crowley, segundo suas próprias palavras, paradoxalmente a este conceito, adotou, quando assumiu o grau de Magus da AA, o mote do Megatherium, a grande besta, ou, simplesmente, como passou a ser conhecido, mestre Therion, que sintetizaria a razão de sua existência e o propósito de seu trabalho, sendo essa a divisa com qual viria a se tornar o mais expressivo mago do século XX. Sim, muito já foi escrito sobre sua pessoa e existe tanto material de qualidade a respeito, quanto tolices e absurdos dois. Tanta é a variação de opiniões que, por vezes, o trabalho de pesquisa sobre sua biografia se revela difícil ao extremo. Entretanto, mesmo sendo imenso o volume de material disponível, curiosamente, em português, nossa língua natal, pouco, ou quase nada, consta referindo-se a Aleister Crowley. Tudo a respeito de sua biografia, ou a geografia, como Crowley preferiria enfatizar, ou mesmo de sua obra, está à mercê de um não favorável crivo editorial que vem, insistentemente, negando espaço aos trabalhos dos estudantes da lei de Telema. Apesar dessas fortes resistências continuarem se antepondo à possibilidade de apresentar a obra de Crowley, agora, após muito trabalho, já vislumbramos hipóteses contrárias. Então, aqui intentamos não só apresentar ao público interessado um resumo biográfico de Aleister Crowley, mas também mostrar como o trabalho desse mago influenciou e continua influenciando diversos segmentos do ocultismo internacional. Aleister Crowley. Um esboço biográfico. Na última hora do dia 12 de outubro de 1875, em Leamington Spa, Warwickshire, Inglaterra, nascia Edward Alexander Crowley. 3. Sua infância esteve marcada por rígidos padrões de comportamento impostos por seus pais, Edward Crowley e Emily Bishop, ativos membros de uma extremada seita cristã chamada Irmandade de Plymouth, fundada por John N. Darby. Seu pai, um rico cervejeiro aposentado e fanático irmão de Plymouth, fez com que Crowley, ainda criança, frequentasse a sua seita, forçando-o a diversas leituras da Bíblia cristã e acostumando-o à vida religiosa da Irmandade. Este fato, muito embora viesse ser de grande valia bem mais um notaricon de Holy Illuminated Man of God, santo e iluminado homem de Deus. Uma brincadeira bem típica de Crowley. 2. Sobre o assunto recomendamos The Indetry Eagle de Israel Regardie, The Legacy of the Beast de Gerald Suster, e The Magical World of Aleister Crowley de Francis King, as quais são consideradas boas obras de referência. Não podemos deixar de mencionar o volumoso The King of the Shadow Realm, edição revisada de The Great Beast, de John Symonds, uma das mais conhecidas biografias de Crowley, apesar de uma escrachada antipatia para com Crowley, Symonds, mesmo enfatizando as supostas bizarrias da besta, não consegue refutar seu amor e admiração por seu biografado. Caso o leitor esteja disposto a dedicar seu tempo a obras não tão valiosas quanto as já citadas, indicamos a leitura do Sofrives The Nature of the Beast de Colin Wilson, e também The Beast de Dan Mannix. 3 hora corrigida por Fernando Pessoa, 11 horas e 16 minutos PM. 3 Aleister Crowley, o Mago de Mil Faces. Espaço Novo Lion. www.telema.com.br. Tarde, quando da compreensão dos mistérios com os quais esteve em contato, naquele momento apenas fez nascer na criança que se formava, uma intensa repulsa quanto a dogmas, em espécie aqueles de natureza cristã. Em 1886, com o falecimento de seu pai, Crowley fica sob os cuidados de seu tio e tutor Tom Bishop. Tamanha era a crueldade de seu tio, que Crowley se refere a este período de sua vida como a infância no inferno. Em sua adolescência, a busca por aventuras o conduziu ao alpinismo. Praticou com afinco esse esporte, chegando a destacar-se no mesmo. Sua carreira de alpinista chegou ao ápice nos anos de 1902 e 1905, quando participou das primeiras tentativas de escalar o Shoguri, K2, e o Kanchenjunga, duas das maiores montanhas do mundo, situadas no Himalaia. Estudou, destacando-se em todas as disciplinas, em Trinity College, Cambridge, onde ficou no período de 1895 a 1898. Nesta época, Crowley, leitor voraz, estudou intensamente, tomando contato com o que de importante havia na literatura inglesa, francesa, além de diversas outras obras em latim e grego clássicos. Inclusive filosofia e alquimia, se dedicou a canoagem, ciclismo, montanismo e xadrez, atividade esta em que ganhou notoriedade e que exerceu por toda a sua vida. Praticando o montanismo, Crowley viria a conhecer um homem o qual passou a admirar profundamente, Oscar Eckenstein. Eckenstein, que, segundo
Crowley era um singular exemplo de dignidade e nobreza, ensinou-lhe, naquele momento, o alpinismo. Alguns anos depois, Wittgenstein demonstraria que seu conhecimento não se limitava apenas à conquista de elevadas montanhas. Em Cambridge, seu espírito, como era bem próprio à natureza da besta, ansiando por um volume maior de conhecimento e aventuras, encontrava-se perturbado com a insubstancial perspectiva futura. Em 1898, antes de sua graduação, Crowley abandona os estudos para se dedicar a algo não comum e de maior profundidade do que o oferecido por uma promissora carreira acadêmica. Mas o que exatamente seria este algo mais profundo? Por volta de 1896, Crowley havia iniciado a leitura de alguns livros sobre magia e misticismo 4. Algo começava a tomar forma dentro de seu inquieto ser, porém a leitura de Nuvens sobre o Santuário 5. Obra-lhe recomendada por Eliot, de 1867 a 1940, é que faz com que Crowley decida dedicar sua vida ao estudo do 4. Principalmente The Book of Black Magic and of Pacts de Arthur Edward Waite, de 1867 a 1940, norte-americano, maçom, erudito. E autor de diversas obras sobre cabala, maçonaria, rosacrucianismo, etc. 5 Der Old Wort Emily 1802, de autoria de Carl von Eckartshausen, de 1752 a 1803, bibliotecário, místico e autor. Alemão, Baviera. 4 Carlos Raposo. Espaço Novo Lyon. www.telema.com.br. Ocultismo e da magia, empenhando-se com afinco no sentido de encontrar a grande fraternidade branca 6. Mencionada no inspirador livro de Eckartshausen. E aqui começa a carreira mágica de Aleister Crowley 7. Em 1898, através de dois amigos, Julian Baker e George Cecil Jones, respectivamente Fratidea e Valo. Noceri, ambos membros da GD, Crowley é apresentado a Samuel Liddell MacGregor Mathers. De 1854 a 1918, Freiter DDCF, Dale Ducey Comitifero, um dos líderes da Ordem Hermética da Aurora Dourada, The Hermetic Order of the Golden Dawn, mais conhecida pela sigla GD, uma das mais influentes ordens do século XIX, que proporcionou a Crowley sua primeira iniciação e o contato com os primeiros mistérios mágicos que tanto procurava. A GD fora fundada pelo próprio Mathers, junto com William Wynne Westcott, de 1848 a 1925, conhecido pelo mote Freiter N.O.M., Nominis Moriar, e William Robert Woodman, de 1828 a 1891, cujo mote era Freiter VOV, Vincitonia Veritas, em 1887. Segundo seus fundadores, a existência da GD era devido à orientação e à ordem de uma alta iniciada alemã chamada Annas Pregel, Soror S.D.A., Sapiens do Nabitur Estris, que autorizará a abertura de uma loja na Inglaterra que representasse a suposta ordem ancestral a qual pertencia 8. Diga-se de passagem que, a GD, mesmo levando em conta o possível conciliábulo de sua criação, constitui uma das mais importantes ordens jamais inventadas pelo espírito humano, conseguindo reunir em seu corpo de iniciados a nata da intelectualidade inglesa e europeia da época. A informação que circula nos meios ocultistas atuais diz que nomes como o Prêmio Nobel de Literatura em 1923, William Butler Yeats, além de Gustav Meyrink, Florence Farr, Eliot, Sax Homer, Bram Stoker 9. F.L. Gardner, Arthur Machen, o próprio Crowley e tantos outros pertenceram a esta notável organização. Crowley, iniciado por Mathers em 18 de novembro de 1898, ao grau de Neophytus, 0 graus igual 0. Tomava, como mote mágico, o significativo nome de Perdurabo, eu perdurarei até o fim, iniciando, assim, seus estudos na GD, tendo como primeiro instrutor Freiter Valo Noceri, G. Cecil Jones. Em dezembro do mesmo ano, Crowley atinge o grau de zelator, 1 graus igual 10. 6. Devemos lembrar que isto ocorreu ao final do século passado, quando o termo grande fraternidade branca de fato significava algo mais interessante do que se vê hoje. 7. Aleister é apenas a forma gaélica de Alexander, e não, como muitos pensam, uma oculta referência a algum tipo de terrível demônio. 8. Para maiores informações sobre a trama e a história da GD, ver The Magicians of the Golden Dawn de Eric Crowley. 9. Sax Homer, autor de Dr. Fu Manchu, e Bram Stoker, autor de Drácula, segundo consta no best-seller de Louis Pauwels. Jacques Bergier, L. Martin des Magiciens, pertenceram à GD, essa informação, entretanto, é refutada por Crowley. Em relação a Gustav Meyrink, sua participação na GD também é negada por alguns pesquisadores. 5. Aleister Crowley, o Mago de Mil Faces. Espaço Novo Lyon. www.telema.com.br. Sua capacidade de assimilação de conhecimentos e sua dedicação ao estudo e à prática do ocultismo o conduzirão, também sob a instrução de Freiter e Aur, Alan Bennett, a ascender rapidamente aos graus subsequentes da GD, assim, respectivamente em janeiro, fevereiro e maio do ano seguinte, em 1899. Crowley conquistou os graus de teóricos, 2 graus igual 9. Práticos, 3 graus igual 8. E filosóficos, 4 graus igual 7. Bennett, considerado por Crowley um autêntico guru, o ensinou várias técnicas mágicas oferecidas pela GD. Técnicas como cabala e magia cerimonial, consagração de talismãs, evocação de espíritos, etc. Este período de sua vida foi fortemente marcado por duas atividades principais. Quando Freiter Perdurabo não estava estudando ou praticando, Crowley, sob o pseudônimo de Conde Vladimir Svarefou Aleister MacGregor, custeava as edições de seus escritos, normalmente algum tipo de pornografia ou poesia, além de cultivar uma intensa vida sexual, a qual escandalizou alguns membros da GD. Sua grande atividade e principal preocupação, no entanto, continuava a ser ao estudo e prática da magia. Entretanto, e isto deveu-se menos aos escândalos promovidos por Freiter Perdurabo do que ao ciúme e inveja de certos adeptos londrinos, e mesmo Crowley tendo demonstrado capacidade e talento em magia, sua iniciação à segunda ordem fora negada 10, em fins de 1899, pelos chefes da seção inglesa da GD. Nesta época, Mathers, agora único líder da ordem, residia em Paris. Mesmo contrariando a opinião dos líderes londrinos, em 16 de janeiro de 1900, em Paris, Mathers, fazendo valer sua autoridade dentro da ordem, inicia Crowley ao grau de Adeptus Minor, 5 graus igual 6. Sob o mote Parzival. Alguns estudantes identificam aqui o fato que marca o início da ruína da GD. Pouco antes de sua iniciação, seu grande amigo e instrutor, Alan Bennett, decide partir para Ceilão e tornar-se monge budista. A insatisfação dos membros da GD com Mathers já era mais que um fato nessa época. Provavelmente o caso Crowley tenha servido como impulso e álibi necessários para o grupo londrino, liderado por Yeats. Entre outros menos conhecidos, declarar-se independente de seu mentor e líder, MacGregor Mathers. O que se seguiu após a rebeldia londrina resultou em histórias fantásticas de ataques mágicos envolvendo Crowley e os demônios versus Yeats e, é claro, mais uma horda de demônios. Depois o próprio Mathers teria entrado na briga, junto, evidentemente, com uma outra legião de encapetados amiguinhos.
Mas essa história não escapa nem a mais tola crítica. O fato é que Crowley e Mather ficaram praticamente sozinhos e a outrora grande GD, agora conduzida pelos autoproclamados novos chefes, ia progressivamente implodindo ou se esfacelando, resultando num sem número de ordens cristianizadas, sem o elan da GD. Original. 11. 10. A GD era dividida em 3 sub-ordens. A primeira consistia dos 5 primeiros graus, de neófitos a filósofos. A segunda de adeptus minor a exemptos. A terceira e última comportava os graus de Magister Templi e Magus. Uma excelente explanação sobre a GD é dada por Israel Regardie, em seu memorável The Complete Golden Dawn System of Magic. 11 exemplos: Stella Matutina de Wade, Inner Light de John Fortune, Servants of Light de W. E. Butler e Gareth Knight, além das diversas Golden Dawns espalhadas pelo mundo afora. 6. Carlos Raposo. Espaço Novo A1. www.telema.com.br. Crowley, que abandonará um importante trabalho mágico para ajudar Mothers, vê-se só 2. Parte para Nova York e depois vai para o México. A estadia no México constituiu um período bem produtivo a Crowley. Além de Tannhauser, escrito em ininterruptas 67 horas, consequência de uma bem-sucedida ópera sexualis, esse período na América Central representou uma decisiva conquista no magista que se formava. Foi apresentado a Dom Jesus Medina, um dos altos chefes da maçonaria local, rito escocês. Crowley afirma que Medina o convidou para iniciar-se em sua loja. Ainda segundo Crowley, ele rapidamente galgaria os graus maçônicos, alcançando, por graça, o mais alto grau do rito. Crowley, no entanto, jamais foi considerado um maçom regular. Mas a chegada de seu amigo e mentor, Oscar Eckenstein, é que daria novos rumos a seu aprendizado. Eckenstein, revelando-se, para a surpresa de seu pupilo, um grande instrutor, demonstrou que Crowley não tinha controle sobre seus próprios pensamentos, qualificando sua atitude para com a magia como apenas mera fascinação romântica. A partir daí, Crowley decide dar um tom científico a seus experimentos, estudando com Eckenstein uma série de métodos de controle mental. Após algum tempo de alpinismo e treino mental, Crowley decide ir para o Oriente, com o propósito de encontrar Bennett, seu antigo instrutor, no Ceilão. Antes, entretanto, combina, com Eckenstein, a escalada do K2, no Himalaia, aventura a se realizar na primavera de 1902. Bennett, agora Bikyananda Metia, que aprenderá yoga e budismo, instrui Crowley nestas disciplinas. No outono de 1902, após a expedição ao K2, Crowley retorna a Paris. Seu novo encontro com Mothers o decepciona a tal ponto que só lhe restou a boêmia vida parisiense. Retorna à sua recém-adquirida mansão em Boleskine, nas proximidades do Lago Ness, na Escócia, em 1913 e então, procurando algo suficientemente prosaico para si, intitula-se Lord Boleskine. Em agosto deste mesmo ano, casa-se com Rose Kelly. Mas o ano seguinte revelaria a Crowley o mistério que o acompanharia até seu último momento, a Lady Telema. Casado com Rose Kelly, de acordo com Crowley, uma das mais brilhantes e inteligentes mulheres do mundo, viaja pela Europa e Egito. De acordo com os relatos de Crowley, enquanto estavam no Cairo, após uma série de rituais e invocações, um ser, identificando-se como Aiwais, transmite a Crowley, nos dias 8, 9 e 10 de abril, o Liberal Vel Legis ou, como passaria a ser conhecido, o Livro da Lei. Aqueles que 12. A Operação de Abramelin. 7. Aleister Crowley, o Mago de Mil Faces. Espaço Novo A1. www.telema.com.br. Conhecem todo esse processo, é significativo saber que esse livro foi o primeiro escrito de Crowley, de como místico e mágico. 13. Entre tantos significados atribuídos pelos seguidores da doutrina de Crowley, Liberal Vel Legis proclamaria o fim de uma era, ou Aion, marcada pelo sofrimento, pela intermediação entre Deus e o homem, pelo Deus sacrificado, etc. Em seu lugar, nasceria a época do Deus de alegria, onde o homem teria a liberdade de realização de sua própria vontade. A epígrafe fez o que queres há de ser o todo da lei, contida em Liber. Ao e maciçamente utilizada nos escritos de natureza telêmica, sintetiza a própria regra de conduta a ser tomada como tônica do Aion nascido. Essa experiência levou Crowley a assumir o grau de Adeptus Major, 6 graus igual 5. Da GD, sob o novo mote de OSV 14. De volta a Boleskine, Crowley imediatamente trata de expor sua consecução mágica a Mothers, revelando ter, finalmente, feito contato com os muito misteriosos mestres secretos que tanto havia procurado. Como costume, Mothers não aceita a revelação. Consequentemente, o mundo do esoterismo novamente é palco para ataques mágicos de Mothers a Crowley e vice-versa. 15. Mas o incontestável fato é que isso representaria o fim da convivência entre os dois magos. Em 1905, mais uma expedição ao Himalaia, desta vez o alvo era o Kanchenjunga. Cansado de suas birras com a GD, em 1907, Crowley funda a Argenteum Astrum, Ordem da Estrela de Prata, que, segundo Freiter OSV, substituiria a GD, herdando sua estrutura de graduação. Entre tantos significados possíveis, particularmente um inspirou Crowley na escolha desse nome para a ordem. Segundo ele, o dourado amanhecer, Golden Dawn, é o que precede a estrela d'alva, Vênus, ou Lúcifer, a prateada estrela da manhã que anuncia o Sol. 16. Crowley, em 1909, dá início ao primeiro período aberto a probacionistas a sua AI, com a publicação da série The Equinox, destrói magicamente a GD 17. 13 para uma descrição detalhada do ocorrido com Crowley e Rose, bem como a respeito de Aiwais, ver The Equinox of the Gods, do próprio Crowley. 14. OSV são as iniciais de Oelson Faulesage, parte da primeira invocação enoquiana, e que significa eu reino sobre ti. 15. Crowley, segundo se afirma, enviou o Senhor Beelzebub seus 49 comparsas para rechaçar um ataque mágico desferido por Mothers. 16. Isto é apenas um sentido poético, existindo outros, inclusive de natureza tântrica, associado com o trabalho interno da ordem. 17. Isso apenas se constituiu em mais um glamour. A GD, nessa época, já se encontrava em processo de fragmentação e em nada poderia ser mais prejudicada com a publicação de suas instruções na série The Equinox. Diga-se ainda que, o fato de uma organização qualquer ver publicado seus próprios rituais não significa, em hipótese alguma, que seus trabalhos tenham deixados de ser válidos. Pensar assim seria o mesmo que supor estarem há muito invalidadas as várias posições sexuais contidas no Kama Sutra, visto ter ele sido publicado. Resumindo, a experiência, prática e pessoal, sempre valerá. 8. Carlos Raposo. Espaço Novo A1. www.telema.com.br. No período de 1907 a 1911, Crowley, consagrando seu tempo ao estudo, à prática e à escrita, publicaria cerca de uma dúzia de livros de cunho poético mágico, excluindo a série The Equinox. Neste período também, após a morte de sua filha em 1906, Crowley separa-se de sua esposa, Rose Kelly, em 1909. Nesse mesmo ano, Crowley assume o grau Adeptus Exemptus 7 graus igual 4. Agora na sua AA, com o mote ou MH.
Em 3 de dezembro de 1909, durante uma visão do 14º Aether, toma o grau de Magister Temple, sob o mote VVVVV, 8 graus igual 3. Da Ordem da Estrela de Prata 18. Em 1911 Crowley escreve Liber Xtie, o falsamente chamado Livro das Mentiras, que publicaria mais tarde, em 1913. Em 1912, porém, outro acontecimento daria novo rumo à sua vida. Crowley, com o seu Livro das Mentiras, curiosamente, mesmo antes de sua publicação em 1913, chamaria a atenção de, nada mais nada menos, Theodor Heuss, membro do Serviço Secreto Germânico, ocultista, cantor e falso maçom, Freiter Merlin Peregrinustis, então OH de uma ordem chamada Ordo Templi Orientis, a OTO 19. Heuss, tendo lido Liber Xtie, para seu espanto, lá identificará o segredo central da OTO. 20. A OTO era uma organização de cunho maçônico, místico e mágico, fundada por Karl Kellner, em 1902. Kellner, segundo a lenda, teria viajado pelo Oriente onde havia sido iniciado por um faquir árabe, chamado Soliman Ben Haifa, e pelos yogis reinos de Bhimashen Prantapsiri Mahatma Ganyaguru Paramahansa, recebendo os mistérios da filosofia e do yoga da mão esquerda, a magia sexual 21. A OTO, assim como muitas outras das assim chamadas ordens templárias, reivindica exclusivamente para si a detenção do conhecimento outrora pertencido aos legendários cavaleiros do templo. A OTO, de acordo com a sua muito questionável história oficial, assim como ocorreu com a GD, diz ter reunido entre seus adeptos vários eminentes maçons e ocultistas da época, alguns dos quais, a partir dos fundamentos adquiridos nessa ordem, ou fundaram ou em muito colaboraram em outros movimentos da época. A título de exemplo temos Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, Franz Hartmann, um dos mais importantes colaboradores do movimento teosófico, Krum Heller, responsável pela expansão da fraternitas. 18 Como resultado da operação temos o Liber Xville, Division and the Voice. 19 O Adal, do inglês Altar Head of Order, ou chefe externo da ordem. Heuss, assim como Crowley, fez bastante esforço para ser aceito como um maçom regular. No entanto, apesar de ambos terem adquirido fama da maçons, não são reconhecidos como tal por nenhuma loja regular da maçonaria mundial. 20 Não se sabe ao certo como Heuss teria adquirido o Liber Xtie, ou assim falsamente chamado Livro das Mentiras, antes de sua publicação. Supõe-se que isto poderia ter sido um ardil, preparado por Crowley, para impressionar Heuss. Resumidamente, o segredo central da OTO está exposto no capítulo 6 do Livro das Mentiras, onde Crowley descreve uma ópera mágica na qual o mago armado com sua baqueta mágica, ó pênis, faz uso de um cálice, vagina, consumindo-o. Produto desta operação. 21 A jornada pelo Oriente e o contato com os altos iniciados compõem versão oficial da criação da Ordo Templi Orientis. Esta versão, contudo, não passa de mera ficção cuja base está na lenda apresentada pela jornada de Christian Rosenkreuz, lenda está que dá origem à escola Rosacruz. Não existem registros de que Kellner, aliás, assim como Heuss, agente do serviço secreto germânico, tenha realmente estado engajado numa viagem de tal tipo, sendo possível que estes segredos tenham sido meramente obtidos quando de sua passagem, em Paris, através da Branda Rudolph Light, a qual pertencerá, este sim, notável, Pascal B. Randolph. 9 Aleister Crowley, o mago de mil faces. Espaço Novo A1. www.telema.com.br. Rosacruciana Antiqua, FRA, Gerald Gardner, considerado como o pai da Wicca, Karl Germer. Sucessor de Crowley como líder da OTO, Kenneth Grant, que muitos consideram o verdadeiro herdeiro mágico de Crowley, lideraria uma variação da ordem na Inglaterra, H. Spencer Lewis, fundador de um bem conhecido movimento neo-rosacruciano denominado Amor 22, além do próprio Crowley. Conforme dito por Crowley, seu aparentemente bizarro primeiro encontro com Heuss, definitivamente marcaria o destino da ordem alemã. Crowley, após ter sido acusado de divulgar abertamente este segredo, expõe a Heuss que este teria sido aprendido por ele quando de sua viagem ao Oriente e que já o praticava há muito 23, sendo-lhe impossível saber ser este o mesmo santo segredo cultivado pela OTO. Nesta época, Heuss, desejoso de ver sua OTO expandida pela Europa, costumava conferir a alguns nomes de expressão no cenário ocultista, patentes de reis nacionais de sua ordem. Assim, o desenvolvimento da conversa entre ambos levou Heuss a nomear Crowley líder da OTO para os países da língua inglesa. Essa tarefa foi exercida por Crowley através do mote Baphomet. Crowley então passaria a escrever e também reescrever os rituais da OTO sob a luz de seu Liber Legis. Um pouco depois, em 1914, acompanhado de Mary D. Stesterdes, Soror Viracão, escreve seu famoso Magia em Teoria e Prática, conhecido por Magic, mais tarde, quando acrescentado de outras 3 partes. Seria publicado como o Book 4, também chamado de Liber Abba.24. Em 12 de outubro de 1915, em seu 40º aniversário, Aleister Crowley toma o mote de Tomega Therion, 666, para o 9 graus igual 2. O grau de magos da AA. É, como os 666, Crowley concebe uma das mais belas páginas da literatura esotérica, Liber Aleph, The Book of Visdovar Folly, uma epístola de 666 a seu filho 777, Freiter Charles S. Jones. Em 1919, publica o primeiro número do 3º volume do The Equinox. Um dos mais curiosos feitos da besta, teve lugar com a fundação, em 2 de abril de 1920, da abadia de Telema, em Cefalo, Sicília, Itália. Depois, Crowley, em secreto juramento, assume, em maio de 1921, o grau de 10 graus igual 1 a Ipsissimus. A abadia funcionou até 1923, quando Crowley foi expulso da Itália por Mussolini. Em 1925 Theodor Heuss falece. Crowley é convocado para uma reunião internacional da OTO, onde os rumos da ordem de Heuss seriam traçados. Crowley é convidado a ser o chefe internacional da Ordo Templi Orientis. Aceita e toma o santo mote de Deus Est Homo. 25. 22 Para melhor explanação sobre H. Spencer Lewis e a criação da Amor, sugiro a leitura do ótimo Os Mistérios da Rosa Cruz, de Christopher McIntosh, Edições Ibrasa. 23 Que, diferindo da viagem de Kellner, de fato ocorrerá. 24 Mais conhecido pelo título genérico de Magic. 25 Como líder da OTO, Crowley ficou mundialmente conhecido como Freiter Baphomet. No entanto, de acordo com o curioso The Magical Revival, de Kenneth Grant, seu mote mágico era mesmo Deus Est Homo. 10 Carlos Raposo. Espaço Novo A1. www.telema.com.br. Durante os anos seguintes, Crowley viveu alternadamente na França, Alemanha e Norte da África. Nesta época ele viria a conhecer 2 pessoas que, além de serem discípulos e amigos, seriam depois importantes personagens dentro da história de Telema, Karl Germer e Israel Regardie. 26. Expulso da França em 1929. Sob acusação de ser agente alemão, Crowley retorna à Inglaterra.
A publicação de suas confissões, em 1930, proporcionou a Crowley um interessante encontro com um dos maiores gênios da literatura portuguesa. Estamos falando de Fernando Pessoa, de 1888 a 1935. Pessoa, que, além de célebre poeta, era um competente astrólogo, fascinado pelas ciências esotéricas, envia, neste mesmo ano, uma carta a Crowley, indicando erros em seu mapa natal. Crowley, entusiasmado com o conhecimento do poeta lusitano, contesta sua carta, dando-lhe razão, e expressa seu desejo de conhecê-lo. Pessoa, mesmo incomodado e receando tal encontro, recebe-o no porto de Lisboa. A lenda diz-nos que estranhos acontecimentos tiveram vez naquela tarde, como um inexplicado nevoeiro que, descendo na cidade de Lisboa, atrasou o barco que conduzia a besta ao encontro do criador de Álvaro de Campos. E tanto foi a admiração e fascínio de Pessoa para com o pior homem do mundo, que, no famoso caso da Boca do Inferno, onde Crowley simulou um trágico suicídio, Pessoa testemunhara, confirmando o que supostamente teria ocorrido a seu novo amigo. Pessoa, que vira naquele estranho inglês um irmão nos mistérios, a partir do encontro e da amizade com Crowley, em muito mudou o tom de sua poesia. Adentrou-se no estudo do simbolismo, publicando obras de notável valor, até sua prematura morte, em 1935.27. Crowley segue, entre casos amoruços e escândalos sexuais, drogas e causas judiciais, publica nos anos 30 uma série de ensaios e instruções que comporiam os números subsequentes de The Equinox Vol. III, o qual fora iniciado em 1919. O já citado The Equinox of the Gods, relatando suas experiências no Cairo e a escritura de Liber Legis, é publicado privadamente em 1936. Trabalhando com Lady Frida Harris, Crowley, ao longo de cerca de 5 anos, concebe um tero de modo que a imagem do Aion fique registrada. O resultado final é um maravilhoso The Book of Thoth, onde a principal mensagem de sua obra está apresentada de forma sintética. Durante esse trabalho com Lady Harris, em 1942, na forma de um manifesto da OTO, Crowley publica Liber OZ, a Carta dos Deveres e Direitos dos Homens e das Mulheres. Alguns seguidores de Crowley são enfáticos quando afirmam que algo muito parecido seria elaborado alguns anos depois pela ONU. Seus últimos anos, a partir de 1945, são vividos em Hastings, onde uma série de novos discípulos continuam recebendo instruções. E assim Kenneth Grant, John Symonds, Grady M. Seymour conhecem a besta. Desta época, vem sua última obra, consistindo numa coletânea de cartas dirigidas a uma jovem discípula, que foram publicadas bem mais tarde, após a sua morte, como Magic Without Tears. 26 O primeiro, como já dito, sucedeu Crowley como OH da OTO, e o segundo tornou-se seu secretário particular. 27 Fernando Pessoa, ao contrário do que é afirmado por alguns telemitas, jamais pertenceu a qualquer organização de cunho iniciático. 11 Aleister Crowley, o mago de mil faces. Espaço Novo Aion. www.telema.com.br. No primeiro dia de dezembro de 1947, aos 72 anos, Aleister Crowley, serenamente segundo alguns, exultante segundo outros, e ainda perplexo, segundo terceiros, falece, vítima de bronquite crônica e complicações cardíacas. 4 dias depois, no crematório de Brighton, assistido por um reduzido número de admiradores e discípulos, é realizada a cerimônia que ficou conhecida como o último ritual, com a leitura de trechos da missa gnóstica e de seu maravilhoso hino a Pan. Realizará-se, assim, a última vontade da besta. O legado. Durante boa parte de sua vida, Aleister Crowley buscou incansavelmente, e isto de fato era uma gigantesca obsessão para ele, reconhecimento de seu trabalho. Sua vida, marcada pela excentricidade, drogas, excessos sexuais, nunca lhe permitiu reconhecimento do valor de sua obra. Isto, porém, e mesmo ele o saberia quando, de seu amadurecimento mágico, só viria a acontecer após seu falecimento. Aliás, Crowley dizia estar meio deslocado no tempo e, como também afirmado por seu curioso, liberal Ver Legis, ele entendia ser o sucesso o seu grande ordalho, a grande prova de sua existência. Mas seu sucesso, de modo paradoxal, ocorrendo em vida, seria a cabal prova de seu fracasso, pois, segundo Crowley, o estado mental da absoluta maioria dos seus contemporâneos, ainda não suportando a revelação contida em suas obras, o rejeitaria por completo. A aceitação dela seria, neste caso então, o incontestável argumento e prova de sua falha. Esta opinião poderia ter sido, muito bem, apenas mais uma jactância da presunçosa personalidade da besta. Ou simplesmente uma tola desculpa arquitetada como álibi a ser usado quando de seu fracasso, isto não fosse. A imparcialidade da história demonstrando e confirmando a gabolice do pior homem do mundo. Alguns de seus discípulos diretos se tornaram os principais responsáveis pela maior parte do que se vê em termos de vanguarda ocultista internacional. Entre tantos dignos de nota, citaremos somente aqueles mais conhecidos cujo importante trabalho é apenas um aspecto da forte influência exercida por Aleister Crowley. Personagens como Arnold Krumheller, F.R.A. Uiracocha, Kenneth Grant, Alcee Wise, Austin Osman, Sper, Roosevelt Thanatos, Carl J. Germer, Saturnus, Louis Grady M. Seymour, Hymenaeus Alpha, Cecil, Frederick Russell, Genestay, Charles Stanfield Jones, Achad, Gerald Brasso Gardner, entre outros. Estiveram sob direta instrução de Crowley. Todos estes, cada um de acordo com a própria vontade, estabeleceram ou formaram novas ordens. Desenvolveram ritos e criaram movimentos cuja base é a lei de Telema. Assim, Krumheller herdou e estabeleceu a FRA, onde a palavra da lei é, ou pelo menos era, Telema, Kenneth Grant, líder mundial de um ramo da Ordo Templi Orientis e fundador da New Cis Lodge na Inglaterra, sendo ele um dos principais divulgadores da obra de Crowley, Austin Osman Spare, um talentoso artista plástico inglês, que desenvolveu um culto totalmente pessoal denominado Zuzkia, Carl J. Germer, que alguns consideram um magister Templi da A, torna-se, por herança, o HO da OTO, Louis G. M. Seymour, um outro discípulo direto de Crowley, funda um outro ramo da OTO, hoje conhecido como o ramo americano ou californiano, também chamado de Califado. Cecil F. Russell fundou o Choronzon Club, grupo que mais tarde viria a ser conhecido como Great Brandar Rudolph Gad, AGBG. Charles S. Jones, considerado o filho mágico de Crowley, descobriu a chave matemática do Liberal Ver Legis, e Gerald B. Gardner, a partir de rituais escritos por Crowley, escreve seu Book of Shadows, concebe e funda a Wicca moderna. 12 Carlos Raposo. Espaço Novo Aion. www.telema.com.br. Mas a influência de Crowley não acaba aí. Uma interminável relação de ordens poderia ser citada como, se considerando ou não seguidores da lei de Telema, fruto direto ou indireto de seu trabalho. Estas ordens constantemente utilizam a farta obra de Aleister Crowley não só como referência, mas como sendo básicas a seus trabalhos e imprescindíveis ao desenvolvimento de seus adeptos. Novamente aqui citaremos apenas as mais conhecidas ordens e movimentos que, de uma forma ou de outra, são frutos do trabalho de Lord Boleskine. Desta forma, temos a própria Ordo Templi Orientis Antiqua, a OTOA, movimento fundado no Haiti.
como dissidência da OTO, por Lucien Francois Geamain em 1921. Um inovador e interessante movimento conhecido na Inglaterra como Caos Magic e a Curiosa IoT, Illuminates of Thanateros, de Peter James Carroll, baseados nas obras de Crowley e Sperr, tiveram vez nos anos 80. Os membros da IoT consideram-se herdeiros da tradição da AA e do culto Zuzkia, têm em Liber na Lente Psychonaut, grupo de ensaios de boa qualidade, um de seus mais importantes escritos. No que diz respeito aos seguidores de Crowley, há de se ressaltar o lamentável exemplo da já citada versão californiana da Ordo Templi Orientis, informalmente fundada por Louis G. M. Seymour e Menaios Alpha, no início dos anos 70. Atualmente dirigida por William Breeze e Menaios Beta, esta ramificação da OTO tem se destacado das demais agremiações de natureza telêmica, por seu envolvimento em escândalos, por processos judiciais, perseguições, etc., tudo para garantir apenas a este grupo o direito legal, copyrights, de exploração comercial da obra de Aleister Crowley. Felizmente, como já dito, a lei de Telemann não se resume à versão americana da OTO. Atualmente existe uma enorme variação de ordens espalhadas pelo mundo sob as mais diversas nomenclaturas. Cada uma a seu modo, na Inglaterra, Suíça, Espanha, Venezuela, França, Austrália e no Brasil, trabalham para a promulgação da lei de Telemann. Devemos aqui, também, mencionar um interessante fenômeno dos anos 60, que até hoje permanece, conquistando uma considerável gama de interessados em ocultismo. Trata-se da Igreja de Satã, movimento fundado na Califórnia, por Anton Zandor Lavey, que, muito embora não tenha uma direta ligação com Crowley, consiste numa espécie de simplificação de seus mais básicos escritos. Outro que adquiriu certa notoriedade, nessa mesma época, foi Alex Sanders, um discípulo de Gardner que se autodenominou Rei dos Bruxos. Sanders utilizou alguns rituais elaborados por Crowley, desenvolvendo seu próprio controvertido sistema de witchcraft. Além destas, temos também algumas derivações da GD e da Stella Matutina, que, embora cristianizadas por seus fundadores, utilizam a obra da besta como importante fonte de pesquisa. Society of the Inner Light, de Madame Violet Fierce, John Fortune, Servants of Light, de W. E. Butler e Basil Wilby, mais conhecido como Gareth Knight. Aurum Solis, liderada por Melita Denning. Osborne Phillips, também consiste numa variação da Golden Dawn. A parte os movimentos mágicos e iniciáticos, Crowley também exerceu enorme influência sobre o trabalho de vários artistas, compositores e conjuntos musicais. Famosos grupos e cantores de rock como Black Sabbath, Led Zeppelin, Jimmy Page, guitarrista do Led, inclusive comprou o famoso castelo de Boleskine, onde Crowley morou por alguns anos. Rolling Stones, The Clash, Beatles, no 13 Aleister Crowley, o Mago de Mil Faces. Espaço Novo Lion. www.telema.com.br. Álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sua fotografia aparece como uma das pessoas que gostamos. Iron Maiden, Ozzy Osbourne, que compôs o clássico Mr. Crowley, entre tantos outros, além de artistas do quilate de H.R. Geiger, Kenny Zegger, David Bowie, etc., tem um exemplo de 666 uma fonte de inspiração para seus trabalhos e vidas. Também na literatura encontramos vários romances que foram concebidos utilizando a imagem cultivada por Crowley, como exemplo, The Magician de W. Somerset Maugham, o mesmo autor de O Fio da Navalha, The Grateful Dead de John Fortune, Stranger in a Strange Land de Robert A. Heinlein, etc. Finalizando, não poderíamos deixar de mencionar o meio artístico brasileiro, que teve no memorável Raul Seixas, o grande arauto da mensagem de Aleister Crowley. Em especial as músicas A Lei e Sociedade Alternativa, ambas de Raul Seixas e Paulo Coelho, que tem como base Liberós e outras notáveis obras de sua autoria são A Maçã, Tente Outra Vez, estas em parceria com Marcelo Mota e Paulo Coelho, além de muitas outras canções do Maluco Beleza que apresentam, de um modo bem particular ao Raul, a lei de Telemann. Conclusão. Certamente o legado da besta, como passou a ser conhecida a influência de Aleister Crowley, surpreendeu aqueles que esperavam, e até mesmo ansiavam, seu esquecimento. Esses nunca poderiam imaginar que a quantidade de estudantes, admiradores, e até mesmo discípulos, da tradição revivida por Crowley, o culto da besta, ou o culto das sombras, aumentasse de forma assustadora, chegando mesmo a comprometer as bases morais, nas quais nossa sociedade está erigida. Talvez esses tenham esquecido que as tais mesmas bases morais, nas quais tão solidamente foi estabelecido aquilo que hoje denominamos sociedade, são as únicas responsáveis pela obtusa condição em que se encontram centenas de milhões de homens e mulheres, massacrados que estão pelas inópias e não qualificáveis condições de vida, seguro retorno do bimilenar investimento sócio, religioso e econômico, que é a miséria, vontade fraca e entendimento nulo. A resultante desta insidiosa ação não poderia ser outra. E quando vontade e entendimento, dois dos princípios básicos que constituem o homem, operam sem harmonia, o espírito cai enfermo. O estudo e a prática da lei de Telemann tentam fazer com que o conjunto vontade e entendimento funcione devidamente, levando o adepto a sua realização plena. Sim, a lei de Telemann. Muito já foi feito, e também muito ainda resta por fazer. Aleister Crowley representou, tão somente neste sentido, o papel de profeta, vátia e apóstolo. Mas sua grande aspiração reflete a aspiração de todo ser humano, sim, o anseio do homem por liberdade. Seu trabalho não é apenas resultado dos caprichos de uma controvertida personalidade, mas, principalmente, vem da necessidade humana de tomada de consciência, necessidade de vontade, necessidade de entendimento. Este era todo o anseio de Crowley. Isto é liberdade, liberdade apenas para a realização de sua vontade verdadeira, nada mais. 14 Carlos Raposo. Espaço Novo Lion. www.telema.com.br. É esta demanda por irrestrita liberdade, munidos pela tradição, que os adeptos e estudantes de Telemann dedicam sua obra. E eles, certamente, estarão sempre acompanhados, como acontece com a própria história da magia, pela lembrança do calvo semblante da grande besta 666, Aleister Crowley. Cronologia básica 28. 1875 em 12 de outubro, Edward Alexander Crowley nasce em Leamington Spa, Warwickshire. 1887 seu pai, Edward Crowley morre. 1895 matricula-se no Trinity College, Cambridge. 1896 primeira experiência mística. 1898 publica seu primeiro poema, A Seldama. Conhece Gerald Kelly. Deixa Cambridge. 28 Esta cronologia básica da vida de Aleister Crowley, originalmente postada na lista de discussão Arte Mágica, foi desenvolvida pelo autor de O Mago de Mil Faces, Carlos Raposo, que contou com a colaboração de Noé Thanatos. A cronologia, ora apresentada, tem como base o texto de Gerald Suster encontrado em The Legacy of the Beast, segunda edição de 1990. 15 Aleister Crowley, O Mago de Mil Faces. Espaço Novo Lion. www.telema.com.br. Conhece George Cecil Jones.
Escreve Liber Berachit, seu primeiro texto místico. 18 de novembro de 1898 é iniciado na Ordem Hermética da Aurora Dourada Hermetic Order of the Golden Dawn. Assume o nome de Freiter Perdurabo, isto é, eu perdurarei até o fim. 1899 conhece Alan Bennett e recebe instruções mágicas mais intensas. Conhece o chefe da Aurora Dourada, MacGregor Mathers. Adquire a mansão Boleskine, nas proximidades do Lago Ness, Escócia. 1900 cisma na Aurora Dourada. Mathers inicia Crowley no adeptado em Paris. Crowley parte para o México. 1901 Exercícios de concentração e alpinismo no México com Oscar Ekenstein. Escreve Alice, um adultério. Vê Alan Bennett e estuda pratica yoga com ele no Ceilão. Atinge o Diana. 19012 Viagens pela Índia. 1902 Visita Bennett em Barma. Expedição ao K2 liderada por Ekenstein. Chega em Paris. 1903 Retorna a Boleskine. Conhece Rose Kelly, irmã de Gerald, e a esposa. 16 Carlos Raposo. Espaço Novo A1. www.telema.com.br 19013 Fim 4 Viagens em lua de mel para Paris, Nápoles, Cairo e Índia. 9 de fevereiro de 1904 Retornam ao Cairo. 20 de março de 1904 Equinócio dos Deuses. 16 de março de 1904 Freiter Perdurabo tenta divertir a sua esposa mostrando-lhe os silfos. Esta fica subitamente inspirada e repete sem cessar que eles estão esperando por você. 17 de março de 1904 É tudo sobre a criança. Também tudo Osíris. 18 de março de 1904 É revelado que o aguardava era Horus, o qual Freiter Perdurabo teria ofendido e deveria invocar. Identificada a estela da revelação no Museu do Cairo sob o número 666. 19 de março de 1904 Realizada a invocação de Horus. 8, 9 e 10 de abril de 1904 Recepção do livro da lei. 1904-5 Crowley rejeita intelectualmente o livro e perde o manuscrito. 1905-7 Publicação das obras completas de Aleister Crowley. 1905 Expedição a Kangchenjunga. 1906 Viagens pelo sul da China com Rose e sua filha, Lilith. Invocações do Algoides. Lilith morre. Atinge Nirvikalpa Samadhi e completa a operação de Abramelin. Escreve o 777. Reconhecido como mestre por George Cecil Jones. 17 Aleister Crowley, o mago de 1000 faces. Espaço Novo A1. www.telema.com.br 1907 Inicia-se a recepção dos livros sagrados. Fundação da AA. Amizade com o capitão J.F.C. Fuller. 1908 Realiza o João São João em Paris. De 1909 a 1913 publica os 10 primeiros números de O Equinócio. 1909 a AA é aberta a novos membros. Encontra o manuscrito perdido do livro da lei, 28 de junho de 1909. Rose se divorcia de Crowley. A visão e a voz é recebido no Saara com Vitor Neuburg. Crowley formalmente aceita o grau de mestre do templo. 1910 conhece Leila Waddell, que seria LAYLAH. Os ritos de Eleusis realizados em Caston Hall. 1911 George Cecil Jones processa o jornal The Looking Glass por perdas e danos. Jones, Fuller e outros rompem com Crowley. Outra visita ao Saara com Nubarg. Conhece Mary D. Sturges. É realizado o trabalho de Abudes. 1912 Livro 4, partes 1 e 2, publicado como resultado do trabalho de Abudes. Theodore Royce inicia Crowley na Ordo Templi Orientis e o aponta como 18 Carlos Raposo. Espaço Novo A1. www.telema.com.br Cabeça do ramo britânico. 1913 Visita a Moscou com Derek Drag Tim Garlas. Escreve o hino a Pan, entre outros trabalhos. Publicação de O Livro das Mentiras. 1914 O Trabalho de Paris, de Paris Werking, com Vitor Nubarg. Parte para os Estados Unidos. 1915 compõe Liber 15, a Missa Gnóstica. Trabalha no livro Astralade com Iverne de Alinadas. Envolve-se com Jeanne Foster, depois conhecida como Soror Hilarion Yeh. Gata. Trabalha com Charles Stanfield Jones, Freiter Achat, em Vancouver. Crowley assume o grau de Magus, o profeta do Novo A1. 1916 Retiro mágico em New Hampshire. Período de privações em Nova Orleans. 1917 se torna editor do The International. Começa a pintar. 1918 finaliza Liber Aleph. Trabalho de Amalantra com Conrad Miner. Retiro mágico na ilha de Esopo. Versão de Crowley do Tao Te King. 19 Aleister Crowley, o mago de 1000 faces. Espaço Novo A1. www.telema.com.br Conhece Leia Ercig. 1919 O Equinócio Azul, volume 3º, número 1, publicado. Volta para a Inglaterra com Leia. Recebe uma herança de 3.000 libras. 1920 Abadia de Telema fundada em Cefalo, Sicília. Ana Leia, Pope, filha de Crowley e Leia, morre. Ninette Shamui na abadia, chegada de Jane Wolfe. 1921 Crowley assume o grau de Ipsissimus mas jura jamais divulgar o fato. 1922 Publicação de Diary of Adran Finn. Na Inglaterra, a imprensa move uma campanha contra Crowley. 1923 Raul Lovedai morre em Cefalo. Crowley expulso da Itália por Mussolini. Completa as Confissões de Aleister Crowley, uma autorragiografia. 1925 Crowley é convidado a ser o cabeça internacional da Ordo Templi Orientis. OTO. 1928 Israel Regardie une-se a Crowley em Paris e se torna o seu secretário. 1929 Crowley, Regardie e a então amante de Crowley, Maria Teresa de Miramar. Expulsos da França. Retorno à Inglaterra. Magic in Theory and Practice publicado em Paris. Londres. Crowley casa-se com Maria em Londres. 20 Carlos Raposo. Espaço Novo A1. www.telema.com.br 1930 publicados os 2 primeiros volumes de As Confissões. 1930 e 4 Viagens à Alemanha e Portugal. 1932 Regardie e Crowley se afastam. 1934 Crowley perde um processo que havia movido contra Nina Annette. Constância e Co. 1935 Crowley vai à falência. 1937 Publicação de O Equinócio dos Deuses. 1939 Publicação de 8 lições de Yoga. Sugere o sinal do V da vitória ao governo inglês. 1944 Publicação de O Livro de Tot com as cartas de Tero pintadas por Frida Harris. 1945 Crowley muda-se para Netherwood, Hastings. Trabalha no Magic Without Tears. 1947, 1 dezembro morre Aleister Crowley aos 72 anos de idade e de causas naturais, em Hastings. 5 dezembro seu corpo físico é cremado em Brighton. Copyright Carlos Raposo. 21 Aleister Crowley, o mago de 1000 faces. Espaço Novo A1. www.telema.com.br Informações editoriais. Título: Aleister Crowley, o mago de 1000 faces. Autor: Carlos Raposo. Publicado em artemagica.com.
http://www.artemagica.com/terion/index.htm. Versão 1.0 16 de julho de 2011 EV. E a primeira versão deste artigo foi originalmente escrita em meados de 1989 e somente publicado na revista Safira Estrela número 0. De março de 1995. Devido à ampla aceitação por parte dos leitores, diversas versões do texto, com pequenas correções e substanciais acréscimos, têm sido feitas. O texto aqui apresentado inclui a última revisão feita pelo autor, em 21 de setembro de 2002. Equinócio de primavera, revisão especialmente concebida à presente edição deste site. As eventuais diferenças, ou mesmo aparentes contradições, encontradas entre os textos anteriores e esta versão final devem ser entendidas como naturais, pois nada representarem senão a evolução do conhecimento e pensamento de seu autor, após anos de pesquisa e estudo sobre o tema. 2. O autor, Carlos Raposo, é historiador. Também é maçom, MI grau 33 do REAA. Pode ser contatado através do blog http://carlosraposo.wordpress.com/